Muito bem, meus queridos, nós estamos em uma série de mensagens na carta de Paulo aos Filipenses. Cumpre a mim fazer o encerramento dessa série com o capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4. O texto que nós vamos meditar vai do versículo de número 2 até o versículo de número 23. Se o microfone começar a dar problema, não tem problema que eu tiro e prego sem. Fiquem tranquilos com relação a isso, viu, Elsa? Não se turbe o vosso coração, tá bom? Muito bem, eu quero que você olhe aí para o versículo 2 até o versículo 23. Nós vamos olhar um bom bloco de texto, que são as palavras finais de Paulo aqui em relação à igreja de Filipos. O texto sagrado ele diz assim: peço a Evode e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram e de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. É atribuída a John Kennedy a seguinte frase: o conformismo é carcereiro da liberdade e o inimigo do crescimento. O conformismo é o carcereiro da liberdade e o inimigo do crescimento. Sem dúvida, crescer é uma tarefa que envolve muitos desafios, lutas, rupturas, mudanças de paradigma, sacrifícios, novas adaptações. E essa carta, escrita ainda no primeiro século da era cristã, em uma época em que naquele primeiro século a igreja vinha ganhando cada vez mais visibilidade e experimentando o crescimento, Paulo fala as suas últimas palavras nessa epístola sobre eles continuarem crescendo. Paulo tinha uma preocupação, e você pode ver isso tanto na sua teologia quanto nos seus escritos,
que é uma preocupação com todas as igrejas, com a vitalidade, a saúde, o crescimento, o processo de maturidade que todas as igrejas deveriam experimentar. E eu creio que o que nós temos aqui nessas palavras finais do apóstolo Paulo são encorajamentos, palavras de encorajamento em relação a que eles continuassem a amadurecer espiritualmente. E eu quero nessa noite destacar com vocês pelo menos 4 desafios para esse processo de amadurecimento, de crescimento espiritual. Primeiro, há a necessidade de que nós, como cristãos, assim como Paulo ensinou essa igreja, nós possamos cooperar com a unidade da igreja. Interessante que o versículo 2 e o versículo 3, Paulo está dizendo assim: peço a Evódia e a Sintique, 2 mulheres macedônias ali naquela igreja, e que elas exerciam algum tipo de influência sobre a igreja, e que essas irmãs começaram a ter ponto de vista diferente em alguma coisa. E ele diz assim: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. 2 mulheres na igreja de Filipos, com uma perspectiva diferente, com uma certa falta de harmonia, com uma certa falta de entrosamento, com algum tipo de atrito entre elas, e Paulo está se dirigindo muito provavelmente a um dos líderes ali da igreja de Filipos, e ele está pedindo para que ele ajude essas mulheres, porque elas já se mostraram fiéis ao Evangelho, elas já serviram com Paulo e outros cooperadores em outras ocasiões, e elas agora precisam pensar de forma que concordem umas com as outras. Crentes verdadeiros podem ter opiniões divergentes, e isso não significa que não sejam crentes. Por exemplo, Paulo e Barnabé tiveram um momento em que houve uma divergência quanto à questão ministerial no que diz respeito ao acompanhamento de João Marcos. Pode haver opiniões diferentes entre crentes, até em assuntos doutrinários não fundamentais. Mas o que é importante na igreja do Senhor Jesus, acima de tudo isso, é que haja unidade na igreja do Senhor. Se nós estamos em um processo de crescimento espiritual, se nós estamos realmente no caminho da maturidade, nós somos marcados, caracterizados como pessoas que cooperam com a unidade da igreja. Esse é o primeiro grande encorajamento de Paulo. Segundo encorajamento, nós devemos desenvolver uma espiritualidade que contemple a alegria e a benignidade. Porque o versículo 4 e 5 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. A fé dos crentes de Filipos no Cristo exaltado poderia viabilizar o desfrute da verdadeira alegria na vida deles, mesmo quando eles enfrentassem épocas e períodos difíceis. É uma alegria que não se atém às circunstâncias, mas é uma alegria que é no Senhor. É um grande desafio aqui, ali, vivendo em Filipos, naquela igreja, naquela comunidade de fé, com as suas peculiaridades, com seus problemas, com as suas qualidades, os crentes pudessem desfrutar, produzir uma alegria comunitária, uma alegria no Senhor, um chamado ao desfrute da fé que pode vir trazendo consigo essa alegria no Senhor. Esse desafio poderia levá-los a realmente vivenciarem essa alegria, e mais do que vivenciarem a alegria, eles agirem com benignidade, com moderação, amabilidade. E Paulo vai dizer que perto está o Senhor, no sentido de que o Senhor está voltando. À luz da realidade de que o Senhor está voltando,
Alegrem-se no Senhor, à luz da realidade que o Senhor está voltando. Sejam dóceis, moderados, amáveis. Ele está voltando, perto está o Senhor, e ao mesmo tempo Ele também está conosco. Então Paulo desafia aqui nesses versículos, em primeiro lugar, a cooperarmos com a unidade da igreja. Segundo, ele desafia a que a espiritualidade contemple alegria e benignidade, bondade. Mas há um terceiro desafio, o desafio de que eles pudessem desenvolver uma piedade que conferia ao Senhor o seu devido lugar. Versículos 6 a 9. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Paulo está dizendo àqueles irmãos que eles não fossem controlados pela ansiedade, pelas preocupações, que eles não fossem controlados não ficassem constantemente preocupados, que a preocupação não se tornasse um estilo de vida deles, mas que pelo contrário, em tudo diante de Deus pudesse se fazer conhecido da parte deles os pedidos, as orações, as súplicas, com ações de graças. E ele diz no verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus, ela vai servir como uma guarda ao redor do coração de vocês em Cristo Jesus. Quando nós não nos deixamos dominar pela ansiedade, pelas preocupações, e nós entregamos tudo na presença do Senhor, por meio da oração e da súplica, nós podemos experimentar a paz de Deus, fazendo uma escolta ao redor do nosso coração em Cristo Jesus. E ele diz, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não segundo os padrões da sociedade, não segundo a perspectiva humana, não segundo os valores desse mundo, mas a paz de Deus que excede todo entendimento, que vai além de tudo isso, ela pode guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E aí ele vai para o versículo 8 e 9. Então, já que essa paz, ela vai ser como uma guarnição ao redor do coração, ele vai dizer, finalmente, irmãos, segue-se então, em relação a isso, irmãos, que tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso põe em prática e o Deus da paz estará com vocês. Já que a paz de Deus guarda o coração, já que vocês não são mais chamados a uma vida de entrega ao desespero, à ansiedade e às preocupações, vocês devem então pensar naquilo que realmente é importante, e ele vai colocar aqui as questões que são importantes, o que é verdadeiro em contraste com aquilo que é mentiroso e falso, o que é nobre ou aquilo que é digno de respeito, o que é correto, que traz a ideia de uma retidão, de uma justiça, justo aos olhos de Deus, o que é puro, tudo que for puro, diz respeito àquilo que não está sujo, não está maculado, não está manchado. Tudo que for amável diz respeito principalmente a amigável, desfrutável, admirável. E tudo que for admirável, o tipo de conduta que é digna de consideração, porque é bem falada pelas pessoas em geral. Então Paulo instrui a maneira como aqueles irmãos devem pensar, valorizando aquilo que é digno de louvor, aquilo que é digno de virtude. Então nós devemos, no nosso processo de crescimento, de igual modo,
temos uma piedade que concede ao Senhor o seu devido lugar. Essa piedade, por assim dizer, ela é cruciforme. Em que sentido? Ela é de uma vida que é vivida diante da realidade da cruz de Cristo, como a vida do próprio apóstolo Paulo, porque o verso 9 ele fala assim: o que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então nós devemos desenvolver essa piedade que confere ao Senhor o seu devido lugar. O quarto e último desafio que esse texto nos apresenta é um desafio interessantíssimo, porque está bastante relacionado com pessoas no ministério. Você pode dizer assim: Deus me chamou e eu tenho o entendimento que eu vou trabalhar numa tribo indígena e vou passar o resto dos meus dias pregando para os índios, no ministério. Deus me chamou e Deus me chamou para o ministério pastoral e eu tenho convicção que eu vou cuidar de pessoas, ensinar pessoas, caminhar com pessoas, querendo ver Cristo formado nelas, no ministério. Deus me chamou e eu quero trabalhar com missões urbanas, evangelizando nas grandes cidades, no ministério. Deus me chamou para trabalhar com a Igreja de Jesus na área do ensino, nas suas mais diversas áreas e também nas organizações para-eclesiásticas, no ministério. Esse quarto desafio, ele está totalmente relacionado com a realidade de pessoas envolvidas no ministério. Qual é o quarto desafio? É desfrutarmos o contentamento proveniente do compartilhamento da missão. Já que a missão é compartilhada, não fazemos sozinhos, já que não existe no reino de Deus crente franco atirador, já que a missão é compartilhada e no ministério não estamos sós, nós temos o desafio de desfrutarmos o contentamento proveniente desse compartilhamento da missão. E aqui eu quero destacar algumas questões pertinentes relacionadas ao contentamento que nós vemos nesse texto. Primeiro, o contentamento ele se expressa através da gratidão. Versículo 10, fiquei muito alegre. A Ara, Almeida Revista e Atualizada, fala assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Quando Paulo prega em Filipos, na beira de um rio, Lídia, o Senhor abre o coração de Lídia, ela ouve o evangelho, ela crê, nasce a igreja de Filipos. Paulo é preso, é açoitado, é preso, depois Paulo é liberto, Paulo prega para o carcereiro de Filipos, há uma igreja em Filipos. E quando Paulo parte de lá, em direção a Tessalônica, ali a igreja faz uma oferta na vida de Paulo, a igreja investe na vida de Paulo. Em outra ocasião a igreja investe de novo na vida e no ministério de Paulo. Mas quando a igreja sabe que Paulo está preso em Roma, por volta do ano 62... a igreja manda mais uma terceira oferta para Paulo, junto com esse líder que é Epafrodito, para fazer companhia a Paulo, prisão domiciliar, levando uma oferta. E Paulo está dizendo: ficou muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado de vocês por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Paulo fala sobre a sua alegria no Senhor, por causa do amor que os filipenses tinham em relação a ele, pois a igreja havia ajudado Paulo 2 vezes, e quando ela soube que Paulo estava preso lá, ela manda mais uma oferta. Paulo tem o coração grato, contentamento se expressa diante de gratidão também, mediante gratidão. Qual foi a última vez que você foi surpreendido positivamente por uma oferta, por uma ajuda? Qual foi a última vez que você ganhou algo que você não esperava? E qual foi sua reação? Vou agradecer agora, vou mandar uma mensagem para eles, vou gravar um vídeo, vou ligar, vou dar um telefonema, vou mandar uma carta agradecendo. O contentamento, em primeiro lugar, se expressa
por meio da gratidão. Segundo, a lição sobre contentamento é que ele não se atém às circunstâncias. Versículo 11 a 13: digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Como que Paulo aprendeu o segredo do contentamento? Ele sabia que as circunstâncias ao seu redor não eram determinantes como critérios para ele avaliar o amor de Deus em relação a ele. Muitas vezes as pessoas permitem que as circunstâncias se tornem um termômetro que elas utilizam para avaliar o quanto Deus as ama, o quanto que Deus gosta delas. Paulo nunca permitiu isso. As circunstâncias não são um termômetro eficiente para medir o amor de Deus por nós. Ele sabia que as circunstâncias não eram determinantes para se tornarem esses critérios para medir o amor de Deus em relação à sua vida. A consciência que ele tinha de ser amado por Deus, por causa do sacrifício da cruz, por causa do próprio chamado dele, Paulo, ao ministério apostólico, possibilitava ele a viver o apostolado sob quaisquer circunstâncias. E no Senhor ele encontrava o seu fortalecimento. Por isso que ele pode dizer no versículo 3, um dos versículos mais tirados do contexto até hoje: tudo posso naquele que me fortalece. Fortalecido no Senhor, eu posso passar por todas as circunstâncias. Fortalecido no Senhor, eu posso experimentar abundância, fartura, também eu posso experimentar escassez, fome. Fortalecido no Senhor. Ele entendia isso. Mas talvez você pudesse dizer: mas Paulo, você está preso. Paulo, você está com um futuro incerto aqui em Roma. Paulo, a sua vida não é uma constante vida de prosperidade. E talvez ele poderia te dizer que isso nada tem a ver com a convicção que ele tinha em relação ao amor de Deus sobre a vida dele. Na alegria de compartilhar a missão, nós podemos experimentar um contentamento que não se atém às circunstâncias. Terceira lição sobre o contentamento: o contentamento valoriza a singularidade da reciprocidade nas boas relações. Versículo 14 a 16. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês filipenses sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Paulo reconhecia o amor que a igreja de Filipos tinha para com ele. Paulo reconhecia que quando ele saiu da Macedônia e ele vai em direção a Tessalônica, essa igreja contribuiu com ele a primeira vez e já havia contribuído com ele outra vez. E que ele tinha, então, o bastante para as suas necessidades. Ele era grato por isso, porque ele via no relacionamento com aquela igreja um compartilhamento da missão. A missão não é só sua, Paulo. A missão é nossa e nós participamos dela com você. A missão é compartilhada. E ele era grato por isso. Uma das formas de nós experimentarmos o contentamento é como ele fez aqui: olhar para as boas relações, olhar para a nossa trajetória e nós encontrarmos e reconhecermos aquelas pessoas que foram singulares na nossa formação como cristãos. Foram singulares no caráter de Cristo sendo construído em nós, pessoas que contribuíram efetivamente com isso. Paulo reconhecia que ao longo do seu ministério havia um grupo singular de crentes que se mostrava leais
se mostravam leais a ele e à obra. E esse grupo era a igreja de Filipos. Nenhuma igreja se associou comigo nessa reciprocidade, dar e receber. Nenhuma igreja havia se associado com ele como parceiros da missão. Quarta lição sobre o contentamento que nós podemos desfrutar na missão compartilhada. O contentamento reconhece a bênção que procede da generosidade. Versículo 17 a 20. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo, tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me passou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E a convicção do apóstolo quanto a essa bênção da generosidade é que eles também receberiam da parte do Senhor, porque o versículo 19 fala assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo está concluindo essa palavra de gratidão e encorajamento, mostrando a eles o contentamento que reconhece a bênção oriunda procedente da generosidade. O Senhor recompensa a generosidade na obra. Paulo tinha plena consciência disso. Ele se alegrava porque a igreja havia lhe enviado uma oferta na prisão. E ele se alegrava ainda mais porque sabia que o Senhor é o que recompensa a generosidade. Vale a pena você contribuir com fidelidade e regularidade na obra do Senhor. É impossível nós experimentarmos o contentamento sem essa percepção. É impossível experimentarmos o contentamento tendo um coração dominado pela ganância. Eu quero sempre mais e mais e mais e mais só para mim. Nada para o reino, tudo para mim. Minha grande preocupação é o meu próprio umbigo. Não. A visão é oposta, antagônica à visão do apóstolo Paulo. Eu quero concluir essa reflexão com algumas lições que são lições para você e para mim. Lições de casa para você e para mim. Primeiro, sempre seja uma pessoa caracterizada por lutar pela unidade da igreja. Não seja você o que divide. Não seja você o que calunia. Não seja você o que conspira. Não seja você o que participa das conversas do corredor para destituir líder, liderança ou alguém de um cargo. Não seja você esse. Não entra nessa roda maligna que conspira contra a unidade da igreja. Primeira lição. Eu sei que muitas vezes vocês podem ir em algumas igrejas e sempre que vocês vão para as igrejas, vocês são vistos como seminaristas. Pode estar de férias, você vai para uma igreja, alguém te reconhece como seminarista. E às vezes o seminarista, ele é uma espécie de alguém que é um para-raio. E as pessoas vão falar dos problemas da igreja para o seminarista. Olha, esse pastor nós não aguentamos mais por causa disso, daquilo, daquilo outro. Olha, aquele guitarrista não dá mais por causa disso, daquilo outro. Olha, aquela pessoa que lidera o ministério infantil não tem condição nenhuma por causa disso, daquilo outro. E se você não cuida do seu ouvido, se você não tem discernimento e sabedoria, você pode ser envolvido em uma rede de conspiração contra pessoas da igreja. Esteja atento. Trabalhe em prol da unidade da igreja. Sempre, sempre. Segundo, cultive gratidão na sua vida. Reconheça as bênçãos do Senhor e as pessoas que Ele tem usado para te abençoar. Quem são as pessoas que Deus tem usado para te abençoar? Olha, é aquele mantenedor, é aquela mantenedora. Olha, é o meu pastor. Olha, é aquele presbítero da minha igreja que sempre me liga, sempre me ajuda. Quem são as pessoas que Deus está usando para abençoar a sua vida? Tenha gratidão em relação a essas pessoas.
Terceiro, não permita que as circunstâncias determinem a sua vivência com o Senhor, a sua espiritualidade. Que a sua dependência do Senhor, confiança no Senhor, esteja acima das circunstâncias. Que nós tenhamos essa bênção que é entregar tudo ao Senhor. As músicas que eu pedi para o grupo cantar nessa noite, todas elas falam de entrega, de confiança, que nós sejamos caracterizados por essa entrega, por essa confiança no Senhor. Porque o nosso coração, ele é um coração que é enganoso, conforme diz Jeremias 17:9, e ele pode nos conduzir a caminhos que são caminhos nossos, que nós podemos até imaginar que são caminhos de vida, mas que no final são caminhos de morte. Então confie no Senhor. Quarto lugar, não abandone pessoas à beira do caminho, pessoas que são caras a você, pessoas que ajudaram e contribuíram na sua vida. Não abandone essas pessoas. Ao longo do ministério eu sofri isso, gente que eu amava demais e que se desvinculou, sumiu, desapareceu, não manda notícia, não conversa quase, de vez em quando que encontra, está distante, está longe. Não houve uma briga, não houve uma confusão, não houve um desconforto, mas gente que meio que abandonou, saiu, sumiu, desapareceu. E talvez você pode lembrar de pessoas que lhe foram muito caras, e que essas pessoas deixaram você seguir a sua vida e elas estão vivendo a vida delas longe. Mas não parta de você essa atitude. Eu larguei gente para trás. Para chegar até aqui, eu atropelei muita gente e deixei gente no meio do caminho. Por mais que esse povo que está na televisão, muito mais na internet do que na televisão, graças a Deus que não é tanto na televisão, mas por mais que esse pessoal está na internet praticando a teologia coach, dizendo que você tem que deixar a gente para trás, Jesus não deixou ninguém para trás. Mesmo na última semana, Ele amou seus discípulos até o fim, diz João capítulo 13. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele não deixou para trás. Então não abandone pessoas à beira do caminho, pessoas que você larga para lá, e que essas pessoas te ajudaram na construção da sua percepção de missão e ministério. Quinto e último lugar, desenvolva uma postura generosa quanto à obra do Senhor. E quando a gente fala de generosidade, a gente não está falando só de generosidade financeira. Ah, Deus, o dia que o Senhor me der um mantenedor que me mantenha aí com a conta sobrando todo mês 2 milhões, eu vou ser bastante generoso. Não é generosidade só financeira. A nossa generosidade se expressa na nossa forma de servir ao Senhor. Às vezes o indivíduo servindo ao Senhor, ele fala assim: eu só faço esse quadradinho aqui que me pedirem. Eu no ministério da igreja só cuido disso aqui. Eu não estou nem aí para as outras áreas. É só isso aqui que é o botãozinho que eu tenho que apertar para a coisa funcionar. E não é uma postura generosa essa. Devemos desenvolver uma generosidade quanto à obra do Senhor. Queridos, nós devemos sempre lutar pela unidade da igreja, termos uma espiritualidade que contemple alegria e benignidade, desenvolvermos uma espiritualidade, uma piedade que concede a Deus o seu devido lugar. Nós devemos também desfrutarmos do contentamento que é oriundo, é proveniente do compartilhamento da missão, e nós podemos experimentar desse contentamento. Quero concluir pedindo para que você fique de pé. Nós vamos orar e em seguida nós vamos cantar, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que Ele nos abençoe, que a letra da música seja a nossa oração na presença do Senhor. Pai, obrigado pela Tua graça e o Teu favor. Somos falhos, ó Deus, e nós somos muitas vezes, ó Pai, tão
distantes do teu querer. O nosso coração muitas vezes quer colocar prioridades que não o teu reino e a tua justiça no nosso coração, mas nós queremos experimentar um coração mudado, transformado. Queremos, ó Deus, experimentar mudança a cada dia para realmente provarmos um processo, experimentarmos um processo de amadurecimento. Queremos amadurecer, ó Deus, queremos crescer espiritualmente, queremos experimentar a transformação, o poder do Teu Evangelho nas nossas vidas. Toma cada um dos alunos aqui, dos professores, de todos nós. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos e que essa canção agora, ela chegue a Ti como uma oração nossa diante de Ti. É assim que nós oramos em Teu nome. Amém.